Om Gyanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhaktavandavam Gauramadu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryamurupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shrikanda Shekhara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mamu Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés gelosos do meu mais amado Gurudeva, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Astotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Astotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro que nós lemos, meus amados mestres. E também a todos os Shri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas, Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres. Hoje é a segunda parte sobre Shripad Krishna Keshava Brahmachari. Tirando as dúvidas dos novos Matavasi. Matavasi significa aquele que reside na mata, ou seja, dos novos moradores da mata. Quando meu irmão espiritual, Pujyapada Bhakti Balabhatirtha Maharaj, e dois de seus amigos de escola se abrigaram aos pés de lótus de Guru Maharaj, eles então começaram a viver lá na mata. E eles ouviram, né, assim, por acaso ouviram assim, né, de longe, Srila Bhakti-Hridaya Goswami Maharaj dizer: mesmo que eu tenha me associado com sadhus, residido no Dhamma, feito Nama Sankirtana, me rendido aos pés de lótus do meu Guru, pregado, né, por toda parte, e executado incontáveis atividades outras que são favoráveis para Bhakti, ainda assim eu não recebi nenhum benefício. Então Pujyapada Tirtha Maharaj, que era então conhecido como Krishna Vallabha Brahmachari, e os seus dois amigos de escola ficaram muito chocados com isso, né? Ao ouvir Maharaj falar isso. E eles então discutiram entre eles sobre a necessidade de viver na mata
se um Vaishnava sênior, como Shrilavanana Goswami Maharaj, que diz não ter conseguido nada, né, apesar de ter colocado tanta energia nas práticas espirituais, pregado, inclusive, né, fora da Índia, né, e etc. Então eles ficaram, né, com bastante dúvidas em relação a essa declaração de Maharaj. Então, ao final, Shri Krishna Vallabha Brahmachari, os dois amigos, então, de Srila Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, arrumaram as coisas, então, e deixaram a mata imediatamente. Ele, no entanto, manteve-se firme, né, com fé, pensando que deveria haver alguma coisa além daquelas palavras de lamentação de Shrilavanana Goswami Maharaj. Então, para então conciliar aquelas palavras que foram como uma espécie de quebra-cabeças, né, Sri Krishna Vallabha Brahmachari, Srila Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, ele então foi até Sripad Krishna Keshava Brahmachari, que então lhe explicou tudo, né, de maneira bastante clara. Ele disse: um homem rico jamais irá revelar, né, que ele é rico, mesmo, né, o quão rico ele é, mesmo que perguntado. Né? Ao contrário, ele irá tentar o quê? Sempre esconder, né, encobrir, né, com o melhor das suas habilidades. Então, da mesma forma, os Vaishnavas que possuem, né, a grande riqueza de prema, né, eles costumam também esconder essa grande fortuna deles, né, dizendo que eles não têm nenhuma devoção. Além disso, o Shrilavanana Goswami Maharaj é extremamente inteligente. Se ele realmente tivesse acreditado, né, que ele não ganhou nada praticando Bhakti, ele com certeza não iria continuar dedicando a sua energia ali. Né? Então ouça, ele continuou: você é novo aqui na mata. Quanto mais você se associa com Vaishnavas exaltados, mais você será capaz de navegar pelas correntes das emoções que fluem de seus corações. É apenas depois que você aprender, né, compreender e realizar as nuances dos humores deles, é que você poderá então ter um pequeno lampejo do mistério por trás de muitas declarações, né, do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, como por exemplo, Mahaprabhu diz: Na prema gandho stidarapi meharo krandhami subhagya bharam prakashitum bhamsi vilasi ananna lokam vina vibramiyat pranna patanga vritha. Mahaprabhu disse: eu não tenho nem mesmo um cheiro de amor por Krishna. Eu estou chorando simplesmente para lamentar, né, toda a minha fortuna que um dia eu conquistei. Se eu de fato o amasse, né, Krishna, como eu poderia manter esta vida inútil como se fosse um inseto, desprovido da visão, da face de lótus dele, né? E enquanto ele toca a sua flauta. Um outro verso que Mahaprabhu disse:
Prabhu Kohena Krishna Katha Ami Nahi Jani, Shabe Ramananda Jane Tara Mukeshuni. Perdão, o primeiro verso que eu falei é do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 2.45. E o segundo verso, ele é do Madhya 5.7, que diz: eu não sei nada sobre Krishna, mas Ramananda Rai sabe tudo. Vá e ouça dele. E o próximo, que é o verso do Antya Lila 5.35 e 36, que diz: Amito Sanyasi Alpanare Birakta Korimani Darshana Rahu Dure Prakritira Nama Jodishuni Tabahi Vikara Pai Mora Tanumon Prakriti Darshanistir Hoy Konojan. Mahaprabhu disse: embora eu seja um sannyasi, eu me considero renunciado. Meu corpo e minha mente ficam agitadas porque por simplesmente ouvir a palavra mulher. O que dirá então de ver uma? Quem pode então permanecer sem se afetar com a visão de uma mulher? Ou seja, Mahaprabhu que estava dizendo que mesmo que ele seja um sannyasi, ele não consegue se controlar diante de uma mulher. Só que isso não é verdade, né? Então tudo isso que Mahaprabhu está dizendo é simplesmente devido à humildade, né, que os Vaishnavas têm. No caso aqui, Mahaprabhu está no papel de um Vaishnava, ele não está como Krishna, né, como Deus, nem como Radha. Bom, nos dois versos lá de cima, ele está como Radha, está no humor de Radha, quando ele fala que não tem nem mesmo um cheiro de amor por Krishna, né? Mas esse último aqui, que fala de ser um sannyasi, ele está no humor de um Vaishnava, de um devoto. Tá? Então, muitos das declarações de Mahaprabhu e dos seus associados não podem ser tomadas ao pé da letra. Tá? Então, aqui ele dá dois exemplos, mais um verso que ele cita que é de Rupa Goswami, do Stavamala, 1.12.14, que diz: Adharopi aparadhanam avivekahatopi aham tvat karunya pratikshosmi prasida mai madhava. Embora eu seja uma mina de ofensas, né, e embora eu não possa discriminar entre o certo e o errado, ainda assim tenho esperança de receber a sua misericórdia. Ó Madhava, por favor, seja misericordioso comigo. Então aqui Rupa Goswami diz que tem muitas ofensas, só que ele nunca cometeu ofensas. Então essa voz que ele utiliza é a voz das almas condicionadas, que ao lerem esse verso vão se identificar, né, e vão continuar tendo esperança, né, de um dia conseguir, porque Rupa Goswami, né, conseguiu, entre aspas, né? Ele já era um devoto puro, mas enfim, como um sadhaka que ele veio representar, né, ele alcança. Então, tudo isso aqui é para nós, né, não é para tomar isso como sendo literal. Tá? Então, aqueles dois amigos de Srila Bhakti Tirtha Maharaj que deixaram a mata por não conseguir compreender, né, a profundidade das palavras de Srila Bhaktivedanta Maharaj, simplesmente não tinham sukriti, obviamente, mas desperdiçaram uma oportunidade de poder fazer sadhusanga estando ali junto com aquele Vaishnava tão elevado e outros, né? E aqui ele cita o outro verso no Chaitanya Charitamrita, de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, do Adilila 5.205, que é o próprio Kaviraja Goswami falando. Ele diz: Jagai Madai Hoite Muishe Papista, Purishera Kita Hoite Muishe Lagista.
Eu sou mais pecaminoso, mais pecador, né, do que Jagai e Madai. E sou ainda mais caído, né, eu sou ainda inferior, né, do que os vermes no estrume. Além disso, Srila Bhaktivinoda Thakur disse: Tumito Thakur tomara kukur, bolia janahomore. Você é meu senhor, por favor, me aceite como seu cão. Até mesmo Srila Prabhupada também disse algo semelhante, expressando a sua humildade. Embora ele fosse o Jagadguru, o mestre espiritual do mundo inteiro, ele se referia a seus discípulos como Vipado Dharaka Bandhu, amigos que nos libertam de todo o perigo. Sripad Krishna Keshava Brahmachari então concluiu: eu, portanto, peço para você, não siga, né, os passos dos seus amigos de escola, né, mas siga o exemplo dos Vaishnavas exaltados. Você fez bem em perguntar, né, para assim poder tirar a sua dúvida. Essa técnica de buscar o conselho dos Vaishnavas sêniores vem sendo aprovada, né, e demonstrada, né, por todos os grandes acharyas exaltados, né, como sendo o melhor caminho para aquele que deseja entrar na vida espiritual. Então, Srila Bhaktivinoda Tirtha Maharaj, ele aceitou o conselho de Sripad Krishna Keshava Brahmachari e seguiu isso por toda a sua vida. Nas suas aulas, ele sempre recontava este incidente, né, e dizia: é apenas pela misericórdia de Sripad Krishna Keshava Brahmachari que eu continuei a viver na mata. Quando eu mais tarde recordei-me deste episódio com os meus amigos de escola, eles ficaram arrependidos. Às vezes, eles vêm visitar aqui a nossa mata em Calcutá, né, e participam dos festivais, mas eles nunca mais se interessaram por viver na mata. Eu me lembro de um desses amigos de escola de Sripad Tirtha Maharaj. Né? Ele era um brahmana. Ele era o filho caçula de um senhor chamado Sri Kamakya Sena. Eu costumava lembrar o nome de todos eles, mas agora não sou capaz mais de relembrar. Bom, próximo tópico. A satisfação de permanecer sempre sob a orientação. Quando o Guru Maharaj costumava ir pregar em missões, né, na missão de pregar, sempre haviam vários eventos, né, agendados, né, um após os outros. E assim o grupo se dividia em dois, né, dois diferentes grupos, para que eles pudessem assim honrar todos os convites. Eu percebi que Sripad Krishna Keshava Brahmachari sempre viajava com meu Guru Maharaj e permanecia sempre sob a sua orientação. Ele nunca pregou com ninguém mais. Ele costumava dizer: eu considero motivo de grande fortuna levar a minha vida, né, sob a orientação de uma personalidade tão exaltada, enquanto eu permaneço insignificante. Nisso eu encontro alegria,
né, contentamento e satisfação. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu não desejo ir para qualquer lugar onde eu seja forçado a agir como o superior de alguém. Então, Krishna Kesha Brahmachari, ele sempre gostava de permanecer sob orientação, como um servo. Ele não queria organizar, direcionar, né? Enfim, liderar. Né? E ele sempre quis ficar com o Shripad Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Próximo. Ouvir significa seguir. Certa vez, Shripad Krishna Keshava Brahmachari e o seu irmão e alguns de seus irmãos espirituais sannyasis estavam pregando numa universidade, onde grandes intelectuais, né, professores e estudantes estavam reunidos para ouvir sobre a filosofia da Gaudiya Mata. No entanto, toda vez que os sannyasis iam falar, né, alguma coisa, vários professores e estudantes insistiam. Você está, na verdade, desenterrando ideias antigas. Nós já ouvimos esses conceitos antes, muitas vezes. Bom, embora vários sannyasis tentaram, né, ajudá-los a entender a especialidade da Gaudiya Mata, né, os opositores mantinham-se, né, com o pensamento de que era simplesmente o mesmo vinho numa garrafa nova. Então, finalmente, Shripad Krishna Keshava Brahmachari pediu a Guru Maharaj para ter a chance de falar. Então, quando o Guru Maharaj aceitou, Shripad Krishna Keshava Brahmachari levantou-se e disse: eu não sou intelectual como esses outros, como vocês, acadêmicos. Né? Eu encerrei os meus esforços para obter conhecimento material quando eu vim para a Gaudiya Mata. E isso foi na 7ª série. Hoje, irei falar apenas alguns pontos para todos vocês, né? Baseado no que eu aprendi dos meus mestres espirituais. Embora a minha apresentação contenha muitos erros, vocês serão capazes de compreender a essência se ouvirem com paciência. Vocês já admitiram que ouviram, né, entenderam e memorizaram muito bem, né, as apresentações dos meus irmãos espirituais, que foram, o ponto de vista dos meus irmãos espirituais que foram discutidos diante de vocês hoje. Vocês já perguntaram muitas coisas, né, sobre isso, mas agora eu peço que vocês perguntem a si mesmos, né, esta questão. Vocês vivem de acordo com esses ensinamentos? Se a resposta for sim, muito bem. Se não, o seu conhecimento, né, não trará nenhum benefício verdadeiro para vocês. Apenas memorizar, né, todos esses conhecimentos não irá beneficiá-los. Né? Embora a sua educação permita vocês a ler, entender e memorizar, né, a receita de um médico, a sua doença não será curada, a menos que você siga as instruções daquela receita. Né? Por outro lado, uma pessoa iliterada, né, poderá ser curada, né, se ela seguir à risca o que o médico prescreveu. Essa então é a especialidade da Gaudiya Mata.
nós praticamos aquilo que pregamos. E o que nós pregamos é Utore Utebhai, Arato Shamainai. Levante-se, levante-se, irmão. Não há tempo a perder. Os professores, então, unanimamente concederam, dizendo, você disse a verdade. O problema da sociedade hoje em dia é que, apesar de termos um vasto conhecimento, as pessoas não seguem aquilo que elas sabem. Muito bom. Bom, próximo tópico. O grande impacto de uma explicação simples. Certa vez, Shripada Krishna Keshava Brahmachari e muitos outros devotos acompanharam o Guru Maharaj numa pregação em Guwahati, em Assam. Como um assamês, Shripada Krishna Keshava Brahmachari e meu irmão espiritual, Sri Chintaharana Patagiri Prabhu, conheciam então a língua local. Então, seguindo a instrução de Guru Maharaj, os dois foram se encontrar com Deshapriya Sri Gopinatha Bordoloi, que era o primeiro-ministro de Assam, que era muito querido por todos os habitantes daquele lugar, para convidá-lo a ouvir o nosso Bhagavad Gita durante o programa de Guru Maharaj. Durante o encontro, Sri Bordoloi primeiro pediu-lhes que se apresentassem, o nome da organização que eles pertenciam e a razão pela qual o visitavam. Então, após se apresentarem, eles perguntaram: nós somos assameses, vocês dois, ele disse, o Bordoloi falou, vocês dois são assameses, por que vocês não estão aceitando os princípios do Bhagavad Dharma, assim como é pregado aqui em Assam por Sri Shankaradeva, Sri Damodaradeva e outros assameses devotos muito renomados? Por que você veio aqui então? Por que você aceitou então os ensinamentos de Chaitanya Deva, que é um Bengali? Então Shripada Chintaharana Prabhu pediu que Krishna Keshava Brahmachari bondosamente respondesse a Sri Bordoloi, e assim ele disse: respeitável Senhor Bordoloi, se eu puder, eu gostaria de começar a minha resposta à sua pergunta com uma pequena pergunta para você. Você também é um assamês, e pertence a uma família brahmana. Por que então você considera apropriado cursar a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e aceitar um inglês como sendo o seu professor, o seu guru, e seguir os seus ensinamentos, quando eles usam papel higiênico para se limparem depois de utilizar o banheiro, ao invés de usar água como nós fazemos? O que mais eu poderia dizer sobre a falta de etiqueta deles? Ou seja, ele quis aqui meio que humilhar os ingleses, dizendo, olha, eles não sabem nem se limpar quando vão ao banheiro, que dirá poder ensinar alguma coisa sobre filosofia de vida. Então ele continua. O Sri Navadip Dham Parikrama
tem sido tão famoso, Parikrama não, Sri Navadvip Dham, né, a cidade de Navadvipa, é tão famosa, é muito famosa como sendo a Oxford da Índia, né? E muitos eruditos, inclusive aqui de Assam, né, visitam regularmente Navadvipa para obter uma educação mais avançada. Então, portanto, não conseguimos entender, né, qual é o problema, né, em seguirmos Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Gopinath Bordoloi ficou completamente mudo. Sripad Krishna Kesha Brahmachari e Sripad Chintaharanam Prabhu deixaram então aquele escritório dele e retornaram para Guru Maharaj. Quando eles chegaram lá onde Guru Maharaj estava, eles ficaram muito surpresos, porque lá eles encontraram Sri Bordoloi sentado junto com Guru Maharaj. Então eles assim concluíram que porque ele veio de carro, né, ele chegou bem mais rápido do que nós que viemos de rickshaw. Então esse passatempo ilustra, né, a capacidade, né, o efeito convincente de Sripad Krishna Brahmachari com a sua simples explanação, né, que nem mesmo Sri Gopinath Bordoloi, né, pôde recusar a aceitar, né? Na Índia tem muito disso. Na Índia você encontra esses pseudos eruditos, né, que falam umas frases assim, tipo frase de traseira de caminhão, sabe? Ou então vão se render à educação estrangeira e ficam querendo defender posições assim das mais absurdas, né, e principalmente querendo desmerecer, né, a missão da Gaudiya, que é extremamente fundada na literatura védica, com todas as evidências, né, com todo o respaldo litúrgico, filosófico, histórico, enfim, cultural, né, e não reconhecem, né, os valores, né, de fato dessa prática espiritual da Gaudiya, né, e querem ficar argumentando com a gente, né, enfim, batendo boca, discutindo, enfim. É muito comum, especialmente quando a gente vai nos trens, a gente viaja de trem, você fica exposto, né, ao contato de várias pessoas ali, os vagões são abertos, né, enfim. E aí que eles, né, aproveitam. Eles vêm, eles começam com os risinhos, começam com umas piadas, começam, né, perguntando de onde a gente vem, não sei o quê, né, parece que eles vão ser super amigáveis. Aí lá vem a primeira, né, coisa que eles falam. Eles dizem, nossa, impressionante como você, sendo um ocidental, né, foi aceitar a nossa cultura, né, como isso é possível, né? Eu falo, bom, não é a sua cultura, essa é uma cultura universal, né? Segue ela quem tem olhos para ver, né? Quem tem a capacidade de ver, né? E daí já começam as críticas, já começa um monte de coisa, né? E se os ânimos ficam um pouco exaltados, né, dá umas discussões bem calorosas. Mas eles gostam, no fim acaba tudo bem, todo mundo rindo e, enfim, não é algo assim violento. É uma natureza que eles têm, eles gostam de debater e é o jeito indiano, né? Fala alto, fala com energia, né? Mas não tem nada a ver com algo intolerante, por exemplo, como se fosse o caso de um muçulmano, né? Com um muçulmano a gente nem conversa, né? Assim, não conversa mesmo. Tá? É eles para lá, nós para cá. Agora, com os hindus, de modo geral, né? E com cristão também, a gente não tem conversa com cristão, né? Mas enfim, vamos lá.
Próximo tópico, a tenacidade da sua irmã. Certa vez, Sripad Krishna Keshava Brahmachari levou Guru Maharaj e mais um grupo de devotos para a casa da sua irmã Sri Saheshwari Devi, em Saraboga, no Assam. Naquela época, as pessoas de Saraboga não eram muito cordiais a Gaudiya Mata, né? Não muito tempo antes daquilo, um Matavasi, né? um morador lá da mata, né? Muito ignorante, né? Assim, recém-chegado, matou, né? Uma pessoa chamada Sri Rama Patak, né? Que foi quem doou, né? A terra para construir a mata de Saraboga, naquele local, batendo com um martelo na cabeça dele, né? Então, quando as pessoas daquela vila ouviram que os sannyasis da Gaudiya Mata e brahmacharis vieram para falar, para discursar, eles se opuseram, né, fortemente e disseram: nós nos recusamos a aceitar que eles preguem aqui. Nós não permitiremos que eles permaneçam aqui na nossa vila. Então, Sri Saheshwari Devi respondeu para os aldeões, dizendo: por que a ação de apenas uma pessoa inescrupulosa, né, pode destruir a reputação de uma missão inteira, né, da instituição Gaudiya Mata? Tamanho desfortúnio, né, infortúnio, se abaterá sobre nós se nós rejeitarmos, né, a presença de um sadhu que vem até a nossa casa. Os nossos pais não nos ensinaram isso, né? Se você quiser criticar esses sadhus, você primeiro deve passar um tempo com eles, ouvir os seus sermãos, né? Ouvir o seu kirtana, conversar com eles. Do contrário, se você não ouve nenhuma palavra que eles têm a dizer, como você vai saber se eles são bons ou maus? Então seria muito bom que vocês mantivessem a sua tradição familiar de respeitar e receber os sadhus. E se preocupassem em, pelo menos, né, poder servi-los um pouco. E assim todos ficaram em silêncio. Mais tarde, Guru Maharaj disse para Sri Saheshwari Devi: nós somos como pássaros. Se nós não pudermos fazer um ninho aqui, nós podemos facilmente fazer em outro lugar. Mas, porque você vive aqui, né, seria mais prudente manter, né, uma boa relação com os seus vizinhos também. Então, quando o Sri Saheshwari Devi ouviu Guru Maharaj dizer essas palavras, que nós podemos facilmente ir para outro lugar, ela começou a chorar amargamente. E ela disse: se você for embora, eu irei jejuar até a morte. Naquele momento, Sripad Krishna Keshava Brahmachari disse para Guru Maharaj: ela é a irmã, né, de Keshava. E você deve procurar, né, confiar nela, né? Por favor, fique aqui por alguns dias e faça Katha e Kirtana. Então Guru Maharaj, ele aceitou o conselho de Sripad Krishna Keshava Brahmachari e permaneceu ali por alguns dias, durante os quais algo muito impressionante aconteceu, né? Sri Kamalakanta, a pessoa que instigou aquela oposição entre os aldeões,
acabou se iniciando com Guru Maharaj, junto com as suas 2 esposas. Então, durante as visitas futuras, né, a Sarabhoga, após o desaparecimento de Srila Prabhupada, Guru Maharaj e o seu grupo não ficavam mais na Gaudiya Mata, que foi construída ali, porque né, legalmente ele agora já tinha dividido, né? Porque a administração não era favorável, né? Então ele sempre permanecia na casa então da família de Shripad Krishna Keshav Brahmachari, né? E principalmente porque a mãe de Shripad Krishna Keshav Brahmachari era muito inclinada ao serviço, uma devota muito boa, e preparava prachada deliciosa para todos os devotos durante a visita deles. Próximo tópico, prazer e renúncia, 2 aspectos, prazer e nutrição, 2 aspectos do serviço. Certa vez eu cozinhei sob a orientação de Shripad Krishna Keshav Brahmachari no Sri Ananta Vasudeva Templo em Kalna. Naquela época, o templo estava sob os cuidados de Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. E durante as preparações, eu tinha esquecido se havia colocado sal ou não, né, em uma das preparações, em um dos pratos. Quando eu disse para Shripad Krishna Keshav Brahmachari sobre isso, ele disse: eu posso saber simplesmente pela fumaça, né, que sai da panela se ela está com sal ou não, a comida. Certo disso, quando ele viu então a fumaça à distância, ele disse: não, você não colocou o sal. Então ele me deu o seguinte conselho, né? Se você por acaso colocou mais açafrão do que o necessário, né? Colocou açafrão demais, coloque algumas folhas de abóbora, né, dentro da panela, e elas irão chupar então o excesso de turmeric, de açafrão, né? Se por acaso você colocou muito sal, né, coloque então uma bola de farinha com água, né, faça uma massa, né, de farinha com água e coloque dentro da panela. Ela irá também absorver o excesso de sal. Então ele continuou assim me dando vários conselhos, várias dicas de cozinha, incluindo como cozinhar grandes quantidades em pouco tempo. Isso é uma coisa que na Gaudiya Mata precisa. Você tem que cozinhar muito e rápido, né? Porque você tem ali um pouco tempo para você preparar, e festivais que são centenas e milhares de pessoas, né? Quem já viu o nosso Parikrama em Navadvipa, como é a cozinha, né? Assim, cada panela tem 3 metros de diâmetro, né? 4 metros de diâmetro, tá? A colher tem que ser segurada por 2 homens fortes. A colher pesa 50 quilos. Uma colher de aço que deve ter, sei lá, pelo menos uns 5 metros. Tá? Então, não é brincadeira cozinhar, tá, para esses festivais. Logo no começo, eu era cozinheiro, né? Fiquei cozinheiro um bom tempo. Só que, claro, para esses festivais muito, muito grandes, assim, de 10 mil, 5 mil pessoas, a gente não entra. Quem entra são os cozinheiros profissionais, os bengalis. Mas eu já cozinhei para 300, 500 pessoas, né, em programas que nós mesmos organizávamos durante a nossa pregação nas vilas da Bengala, né? E não é brincadeira, não.
né? E, inclusive para o festival de Shila Gurudeva, lá na nossa vila da Bengala, eu fui o responsável pela cozinha, tive que organizar tudo, e a gente começava às 4 horas da manhã, para deixar já o de jejum preparado, né? Bem cedo já começar o almoço, né? Então, 6 horas da manhã já tinha que estar fazendo o almoço, né? Porque a gente oferece o alimento por volta de 11, 11h30, né? Assim, no mais tardar, meio-dia, já tem que estar tudo sendo oferecido. E, enfim, e é isso. Mas é uma alegria, né? Só dá trabalho, desgasta, mas é só alegria. Bom, durante a nossa conversa ele disse: cozinhar é o serviço de Srimati Radharani, e ela sempre apresenta novos pratos para Krishna. Embora Durvasa Rishi tenha dado a ela uma bênção, né, de que o que quer é de que tudo que ela cozinhasse se tornaria néctar, ela ainda assim se dedica, né, completamente, né, durante as preparações, né, e ela sempre fica muito atenta em tudo aquilo que ela faz. Além disso, ela também reflete aquilo que é o melhor para Krishna. Ela pensa, sempre naquilo que é o melhor para Krishna. Ela considera se um prato que ela fez vai ficar saboroso e, ao mesmo tempo, vai também ficar saudável, né, para nutrir Krishna muito bem. Foi com este mesmo humor semelhante que a irmã de Raghava Pandita, Sri Damayanti, fazia preparações medicinais, né, para enviar a Jagannatha Puri para Mahaprabhu, para que ele pudesse então se aliviar da acidez estomacal, né, quando ele assim precisasse. Então, no nosso estado condicionado, nós não sabemos quem é Krishna ou quem é Mahaprabhu e qual o gosto que eles têm, né? E nem mesmo sabemos que pratos que agradam eles. Ainda assim, nós ouvimos que Bhagavan aceita, né, qualquer alimento preparado, né, pelos seus devotos. Então, mantendo isso em mente, nós devemos ser muito cuidadosos, né, para considerar aquilo que seja mais benéfico, né, para os seus devotos, né, ao prepararmos, né, os seus alimentos. Não, perdão, eu disse uma coisa errada. Que Krishna aceita prashada através da boca dos seus devotos, ou seja, se os devotos gostam da prashada, então é porque Krishna vai aceitar. Tá? Então, devemos cozinhar com muita atenção para satisfazer aos devotos, aos Vaishnavas. Isso aqui é um ensinamento muito importante. Tá? Tem muito devoto fanático que acha que cozinhar é só para Krishna. Tá? Cozinhar não é só para Krishna. Cozinhar é especialmente no nosso estado, né, agora condicionado, para os devotos. Tem que fazer o que os devotos gostam, não o que Krishna gosta. Se der para você conciliar os dois, ótimo. Tá? Mas Krishna gosta de coisas muito fritas, muito doces, né? Com muito ghee. Os devotos não têm condição de se alimentar como Krishna. Né? Se você quiser agradar os devotos e agradar a Krishna, cozinhe aquilo que os devotos gostam. Tá? No Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami explica dessa maneira. Ele falou assim, a melhor preparação para Krishna
é aquela que os devotos gostam e ele gosta. Mas se houver algo que ele gosta, mas os devotos não gostam, não deve ser oferecido. Né? Mas, se houver algo que os devotos gostam, mas Krishna não gosta, ainda assim isso deve ser oferecido. Entende? Então não é para ficar fanático e dizer os devotos têm que comer o que tem. Isso é uma ofensa aos Vaishnavas. Os Vaishnavas não têm que comer o que tem. Os Vaishnavas têm que tomar prachada que seja favorável para a vida espiritual deles. Um alimento saudável, um alimento de fácil digestão e um alimento que seja saboroso, de acordo com os gostos locais. Então, ao redor do mundo, você tem uma variedade imensa de pratos que são de acordo com aquela cultura local. Então, se você tem um pensamento de que Krishna só gosta de preparações indianas, né, essa é uma visão muito limitada. Né? Krishna, ele gosta daquilo que os devotos gostam. E ele vai aceitar. Porque ele falou no Bhagavad Gita, o que quer que você cozinhe, o que quer que você prepare, me ofereça. Eu vou aceitar. Tá? Então, assim que a gente deve proceder, né, sempre pensando, né, servir aos Vaishnavas é a nossa prioridade. Nós não temos relação com Krishna direta. Nós temos relação com os Vaishnavas. Se nós não colocarmos os Vaishnavas em primeiro lugar, né, nós estaremos cometendo ofensas e Krishna jamais ficará satisfeito. Ok, então a gente vai encerrar por aqui. Então que todos tenham um excelente dia. Hare Krishna, vanchakalpatarvyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.